não são faladas só por índios, são faladas por portugueses, por africanos, certo? Como na Amazônia. Na Amazônia nós temos um processo diferente ainda. Nas capitanias do Sul, se em São Paulo, os paulistas vão levar a formação de uma língua geral, as razões foram principalmente a escravização dos índios, certo? E a busca de metais preciosos. Já na Amazônia, houve, além da escravização dos índios, houve também o estabelecimento de missões católicas. A história da Amazônia se confunde com a história da igreja, certo? Missões jesuíticas, missões franciscanas, missões carmelitas, missões dos mercedários, os agostinianos, eram as ordens religiosas que tinham aldeamentos. Uma coisa é um aldeamento, outra coisa é uma aldeia. Aldeamento é um conjunto de índios que são trazidos de várias partes e que são muitas vezes de diferentes etnias, que são colocados juntos ali e começam e tem que se comunicar. E que língua que vai ser usada? A língua tupi, dos índios tupinambás do Maranhão. Começa ali. Aí vão avançando as missões. A Amazônia, dizia o Padre Vieira, que o rio Amazonas era um verdadeiro rio Babel. Um rio Babel. Bonito. É assim que ele usa, né, nos seus sermões. Ele vai dizer que é o rio Babel. Onde a única coisa que se sabe dessas línguas indígenas é que elas são infinitas. Só isso que se sabe. Mas elas eram um pouco intercompreendidas. Muitas vezes não. Muitas vezes não. Muitas vezes eles precisam. Então, para eles se comunicarem entre si, o que era mais? Eles precisariam falar uma língua comum. Essa língua não foi o português. Foi a língua do... Porque apesar de tudo, viu, é mais fácil você falar uma língua indígena sendo língua do que uma língua europeia. A índole é muito diferente. Pronto, Léa? Pronto. Muito bem, então. Vocês falam assim, não? Bonito? Não é assim, não. Como é que é certo? Auf Deutsch. Gut. Não é schön, gut. Acho que depende um pouco mais da idade, na verdade. Eu não diria isso, mas minha avó, por exemplo, provavelmente diria schön. Tudo bem? Tudo bem, nesse sentido. Schön. É uma gíria? É mais coloquial. Mais coloquial? Schön. Schön. Tá bom, boa. Tá bom, Léa. Lamento que você não possa terminar o semestre. Infelizmente tive que ir embora, mas estou pensando em voltar para fazer... Está gostando do Brasil? Não é a primeira vez que estou aqui. Vai fazer comigo então mestrado em tradução. Trabalha com tradução. Eu estudo tradução na Alemanha. Trabalha com... traduz alguma obra do alemão para o Nhangatu, do Nhangatu para o alemão. Seria interessante. Então você está convidado, viu? Eu estou pensando, sei lá, fazer uma coisa assim, também a Tinka, do alemão, falando também que também trabalha com tradução, que eu vou, antes de ir embora, eu vou conversar com os professores, se não tem um jeitinho para arrumar um trabalho. Obrigada. Obrigada, Léa. Boa viagem. Você fica em contato comigo, tá bem? Para a semana que vem, A gente... se você partir, você fazer as suas provas, tá? Tchau. Tchau, até mais. Ô, professor, esse processo de interiorização pode ter a ver também com essa busca dos escravos pelos portugueses, pelos franceses, eu acho que os índios chamavam das corredeiras, eles saíam fugindo correndo, isso ajudou a levar esse tupi ou acho que não faz parte desse processo? Sim, sem dúvida, que a escravização dos índios foi um dos fatores principais, porque o ouro foi descoberto no Brasil de imediato. O Brasil só vai encontrar ouro em grande quantidade, em
quantidades comparáveis às das minas do Peru somente no final do século XVII. Somente nessa época. O ouro que havia no Brasil era ouro de aluvião, ouro de superfície. Pequena quantidade, não dá para enriquecer, não. Dizia-se em São Paulo que o ouro dos paulistas são os escravos. Esse é o ouro dos paulistas. Que era com isso que eles ganhavam dinheiro. João Ramalho, um famoso português que aqui vivia antes da chegada dos jesuítas, aqui no Planalto, ele tinha dezenas de filhos, vários deles eram escravizadores de índios, preadores de índios, eram vários, todos mestiços, todos mamelucos que falavam perfeitamente a língua tupi da costa. Então, a partir do século XVII, principalmente já no final do século XVI e XVII, é que a interiorização do Brasil vai acontecer. Em dois eixos, como disse para vocês. Na Paulistânia, São Paulo vai descobrir as Minas Gerais, São Paulo vai entrar pela primeira vez, os paulistas entram em Goiás, Mato Grosso, as minas ricas de Cuiabá, Paraná. Quem fundou Cuiabá foi um paulista, quem fundou Vila Rica foi um paulista, quem fundou Curitiba foi um paulista, ou seja, é justo o título de Paulistânia, né? Curitiba pertencia a São Paulo, a província de São Paulo, até o século XIX. Aí foi aquela divisão, mas aquilo vai fazer parte de São Paulo, da província de São Paulo. Mas não se falava em Engatu. Engatu é um termo muito posterior. Isso, muito posterior. Então estão se formando duas línguas gerais, muito parecidas, porque ambas têm a mesma origem, né, vem do tupi, as duas. A língua geral paulista e a língua geral amazônica. A língua geral paulista, então veja, a língua geral, porque é uma língua supraétnica. Não era de um grupo indígena, era uma língua falada por muitos grupos indígenas, por brancos, por africanos, por todos os membros do sistema colonial brasileiro, diferentemente de uma língua étnica. Agora, na Amazônia, né, a língua geral amazônica, falada então nos aldeamentos, nas vilas, em todas os povoamentos maiores, certo? A língua geral era falada. Então não é uma língua de índios propriamente, é uma língua dos membros do sistema colonial brasileiro. Para vocês entenderem bem isso, é só irem ao Paraguai. Basta vocês irem ao Paraguai, vocês vão poder ver essa realidade linguística interessante. Vocês vão ver uma língua indígena falada numa capital, numa cidade grande, principalmente nos meios, principalmente na conversação informal, né? No recesso dos lares, a língua falada é o Guarani, né? O espanhol. Entendem? No meio urbano, falado nas rádios, na televisão. Quer dizer, deixa de ser propriamente uma língua indígena, uma língua étnica. É uma língua de matrizes indígenas, mas não mais uma língua étnica, é uma língua geral. Certo? Bem próximo do que nós poderíamos chamar de um crioulo, né? Crioulo. Certo? Bem próximo disso. Pois é, gente. Aí, nós estamos no século XVII, a colonização do Brasil já está se interiorizando. Ali na Amazônia, a língua geral tornou-se tão importante que a própria coroa portuguesa aconselhou o seu uso. Justamente para quê? Para unificar, para produzir uma unificação. O momento político
o momento histórico era outro, né? Queriam então produzir uma unificação territorial. Portugal está tomando territórios que são da Espanha, né? A linha de Tordesilhas passa perto de Belém do Pará, né? Só que o Brasil já estava muito, muito mais para o oeste. Eu tinha avançado muito para o oeste. A linha de Tordesilhas não dava a Portugal um território tão grande assim, né? Vocês veem o Brasil aqui no norte, ele é bem largo, ele vai diminuindo, até que ele fica estreitinho aqui no sul. Porque os interesses geopolíticos aqui eram muito mais fortes. Aqui do lado espanhol, nós temos as minas do Peru, nós temos Bolívia, nós temos aí o Paraguai, o Rio da Prata. Então, aqui os interesses espanhóis eram mais fortes. Ao passo que na imensa floresta já não havia presença espanhola e os interesses econômicos eram outros, não tinha praticamente nenhum interesse em explorar aquilo. E os portugueses foram avançando. E aí estamos no final do século XVII. Portugal recomenda e até obriga o ensino da língua geral. Mas, com o século XVIII, nós temos uma mudança radical nessa geopolítica. Completamente radical. O que vai acontecer no século XVIII? Bem, acontece que o ouro foi descoberto no final do século XVII, no XVIII, nos primeiros anos do século XVIII são descobertos os diamantes e diamantina. A economia brasileira já está centrada agora, vai se centrar agora no sul, no sudeste. A capital do Brasil vai mudar mais tarde, no século XVIII, para Rio de Janeiro. Certo? Nós estamos então no século do Iluminismo. Uma grande reviravolta na consciência política, social. Nós vamos ter uma grande reviravolta nas mentalidades, né? Século XVIII. E o que acontece é que Portugal vê que a língua portuguesa não domina o seu império. Então é uma questão, um problema sério, estratégico e geopolítico. A língua portuguesa não domina o seu império. E depois, mais uma coisa, Portugal precisa estabelecer uma nova linha, precisaria estabelecer uma nova demarcação territorial para separar o que era seu do que era da Espanha. Portugal precisa sofrer novos tratados, porque Tordesilhas já está completamente já superado, né? Esse tratado de Tordesilhas não tem mais nenhum sentido. Pois é, então aí nós vamos ter uma importante mudança política. Em 1750, nós temos o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid vai determinar que Portugal entregue para a Espanha um território que dominava havia muito tempo, que está no Uruguai, a chamada Colônia do Santíssimo Sacramento. Não sei se vocês já foram lá. Já foram lá? Foi. Pois é, que já foi de Portugal. Não, mas tem uma presença.